É um negócio urgente, que o céu está completamente alerta. Mais uma vez, eu não consegui dormir, eu tive sonhos, e eles estavam mais inquietos e alertas, dizendo, está chegando aí algo. Eu ouvi o anjo dizendo novamente, estamos prontos para tirá-lo daqui. Porque existe algo sorrateiro, traiçoeiro, tentando planejar contra Jair Messias Bolsonaro. Que o Brasil vai entrar em uma rota de colisão muito violenta, vai bulir com a economia, vai bulir com a estabilidade do território nacional brasileiro. Existe algo sorrateiramente sendo preparado contra Bolsonaro. Está sendo planejado algo contra Jair Messias Bolsonaro, sorrateiramente. Engraçado, eu tô vendo escrito aqui na tela. Ele pegou algo que era ruim e quintuplicou isso em algo muito pior. Bolsonaro vai preso. Preste atenção, Bolsonaro será preso porque, de acordo com Alexandre de Moraes, ele é o chefe de uma milícia digital onde existe um trabalho coordenado com milhões de brasileiros que, se recortarem a fala dele e replicarem nas redes sociais, isso é milícia digital, um atentado à soberania por estar criticando decisões de uma autoridade jurídica. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos, e nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. É um negócio urgente, que o céu está completamente alerta, sabe? É um negócio sobrenatural. Mais uma vez, eu não consegui dormir, eu tive sonhos, e esses sonhos não foram até muitos legais. Eu estou indo ao monte para que eu possa ter discernimento do que Deus quer falar através desse sonho. Eu vi novamente que não sai, gente, esse negócio. Eu digo, Senhor, o que é isso? Aqueles 3 anjos que acampam, que estavam ali perto do anjo da guarda, o anjo que guarda Jair Messias Bolsonaro, e eles estavam mais inquietos e alertas, dizendo, está chegando aí algo, né? Como se ele não esperasse, né? Algo de forma sorrateira, algo de forma traiçoeira. Eu vi o anjo dizendo novamente, estamos prontos para tirá-lo daqui. Isso é um sonho, mas isso não me deixou legal, então estou indo ao monte orar. E Deus está dizendo assim para mim, você vai falar na próxima live tudo o que eu disser. O que me deixou mais ou menos em alerta foi isso aqui. Reginaldo, você não vai engolir tudo que eu disser, você vai dizer nesta live. Então eu estou indo para o monte, buscar a resposta de Deus, que vocês deixem no comentário o pedido de oração de vocês. Deixem no comentário o pedido de oração de vocês, porque existe algo sorrateiro, traiçoeiro, tentando planejar contra Jair Messias Bolsonaro. Eu vou saber o que é isso já. Eu desço do monte, mas eu desço sabendo. Se eu pudesse aconselhar essas pessoas, eu diria o seguinte,
Não bole aí não, porque são milhares de anjos de Deus que já estão em território nacional brasileiro e eu não vejo ação nenhuma contra os anjos do mal. Anjos caídos, que são demônios. Eu não vejo esses demônios prosperarem em nada. Só vai complicar a situação. Mas eu vou buscar ali, em oração, e eu volto aqui, quando eu descer do monte, para fazer uma live para vocês. Mas o que me deixou assim, mais de uma coisa para encerrar, Deus está dizendo, Ele pede que vocês fiquem atentos, que o Brasil vai entrar em uma rota de colisão muito violenta, vai bulir com a economia, vai bulir com a estabilidade do território nacional brasileiro. Eu vou dizer uma coisa olhando nos olhos de vocês. Não vai acontecer nada aqui no território nacional brasileiro. Nada que antes Deus não me mostre nesta live. Que antes o Espírito Santo de Deus me usa como profeta, me mostre essa live. E Deus vai provar a vocês hoje. Deus vai provar a vocês hoje. O que Ele vai dizer. É o que poderá, de forma sorrateira ou traiçoeira, querendo tramar. Eu vi algo sorrateiramente programado tentando ser projetado contra Jair Messias Bolsonaro. E quando Deus, na live anterior, Ele me deu o dia, na live do dia 29, se eu não me salvo a memória, Ele me deu 29/5/2025. Isso me preocupou, porque uma data limite para fatos e acontecimentos grandiosos seria a data de 22 de julho. Eu detalho aqui com toda a riqueza de detalhe que quando eu digo uma data, não quer dizer que naquela data o mundo vai acabar, ou naquela data o Brasil vai se libertar, ou naquela data tudo vai acontecer só naquela data, não. Começou do dia que eu disse, que eu comecei a falar, até aquela data. Se foram 2 meses, são 2 meses de acontecimentos que nunca aconteceram. Existe algo sorrateiramente sendo preparado contra Bolsonaro. Eu vou repetir 100 vezes, até que a pessoa que não tem entendimento vai entender. Existe algo sorrateiramente, por detrás dos bastidores, sendo tramado para Jair Messias Bolsonaro. Hoje agora são 23h16, data 31/5/2025. Eu vou detalhar aqui, vocês irão contemplar dias amanhã, lá na frente. Não muitos dias. Eu fico olhando assim, eu converso com Deus e digo, Deus, é tão pouco dias o dias que dominai o Senhor, pois é. Toda a nação verde e amarela, todas as pessoas que vestem verde e amarela, que torcem pelo Brasil, deveria estar assistindo essa live, porque vai acontecer. Então eu venho alertar, em primeiro lugar, ao sorrateiro contra o presidente Jair Messias Bolsonaro, mas Deus vai fazer algo sobre esse algo sorrateiro. Deus irá fazer. Por quê? Quando Deus revela, porque Deus está fazendo um plano para dar livramento. Quando Deus revela, porque Deus está fazendo um plano para dar livramento. Então, nada tem que acontecer no território nacional brasileiro como esse algo que Deus me deu um sonho. E sorrateiramente, covardemente, está sendo programado algo contra o Jair Messias Bolsonaro, mas Deus vai colocar por terra esse negócio. Deus vai colocar por terra. Ele vai revelar. As últimas 48 horas foram de grande antecipação. O Brasil inteiro aguardando para saber qual seria a decisão do Alexandre de Moraes, se prenderia ou não Bolsonaro por não ter respeitado as suas medidas cautelares. Medidas cautelares essas que nem mesmo os melhores advogados do Brasil conseguiram entender. Os advogados do Bolsonaro então pediram uma explicação. Olha, ninguém entendeu isso daqui, é muito confuso. O que a imprensa falou é que foi a censura escandalosa, um caso escandaloso de censura. Alexandre de Moraes, na sua sanha persecutória, no seu ódio ao Bolsonaro, inventou uma decisão que a interpretação seria que Bolsonaro não poderia dar entrevistas. Pegou muito mal com a imprensa. Até a imprensa, que nos últimos 5 anos apoiou ele em todos os momentos, disse que aquilo era escandaloso. Como assim proibir o presidente Bolsonaro, sem ter sido condenado ainda, de dar entrevistas? Pois bem, Moraes soltou uma decisão agora que conseguiu superar em muito a decisão passada. E eu vou ler alguns trechos dela para você entender a loucura que virou isso aqui. Para não ficar mal com a imprensa de que Bolsonaro não poderia dar entrevistas, olha o que ele decidiu. Claro, Bolsonaro pode sim dar entrevistas, porém, obviamente não seria lógico e razoável permitir a utilização do mesmo modus operandi criminoso com diversas postagens nas redes sociais de terceiros.
em especial por milícias digitais e apoiadores políticos previamente coordenados para a divulgação das condutas ilícitas. Já está definindo aqui que é crime o que o Bolsonaro está fazendo, quando ele fala. Que eventualmente poderiam ser praticadas por Jair Messias Bolsonaro, sejam em entrevistas, seja em atos públicos, mas sempre com a finalidade de continuar a induzir e instigar chefe de Estado estrangeiro a tomar medidas para interferir ilicitamente no regular curso do processo judicial, de modo a resultar em pressão social em face das autoridades brasileiras com flagrante atentado à soberania nacional. Para você entender, se o Bolsonaro dá uma entrevista ou faz um discurso público e qualquer pessoa recorta a fala dele e publica nas suas redes, você faz parte de uma milícia digital que está fomentando o crime contra a soberania nacional. Porque fazer pressão em autoridade do Brasil agora é crime de atentado à soberania nacional. Ele pegou algo que era ruim e quintuplicou isso em algo muito pior. Mas calma que tem mais. Vamos lá. Tem um trecho aqui que eu nunca vi isso em nenhuma decisão. Em negrito. Como diversas vezes salientei na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, a justiça é cega, mas não é tola. E 5 pontos de exclamação. O que é isso aqui? Isso aqui é um tweet? Isso aqui é alguém gritando no X? E no parágrafo embaixo ele continua. Em outras palavras, será considerado burla a proibição imposta pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal ao réu Jair Messias Bolsonaro a replicação de conteúdo de entrevista ou de discursos públicos ou privados, reiterando as mesmas afirmações caracterizadoras das infrações penais que ensejaram a imposição das medidas cautelares para que, posteriormente, por meio de milícias digitais, presta atenção, qualquer pessoa do Brasil hoje que apoiar Bolsonaro nas redes, replicando o que ele falar, você é milícia digital e você vai ter que ser preso, porque milícia digital hoje é um crime pior que roubar o INSS. Ou mesmo apoiadores políticos, ou ainda por outros investigados em patente coordenação, ocorra a divulgação do conteúdo ilícito previamente elaborado, especialmente para ampliar as desinformações nas redes sociais. Gente, presta atenção nisso aqui que está acabando de acontecer. Moraes pegou muito mal para ele quando ele censurou a imprensa. Então o que ele inventou? Ele inventou um novo dispositivo jurídico. Tá, eu não estou censurando a imprensa, mas se o Bolsonaro falar um A na imprensa e outras pessoas recortarem nas redes sociais, Bolsonaro vai preso. Preste atenção, Bolsonaro será preso porque, de acordo com Alexandre de Moraes, ele é o chefe de uma milícia digital onde existe um trabalho coordenado com milhões de brasileiros que, se recortarem a fala dele, replicarem nas redes sociais, isso é milícia digital, um atentado à soberania por estar criticando decisões de uma autoridade jurídica. Ele pegou algo que era ruim e transformou em algo que nem a mente mais criativa seria capaz de conceber algo tão absurdo quanto esse. É a primeira vez na história, e está documentado agora, hein, que alguém poderá ser preso por atos de terceiros. É tipo assim, o João tá passando na rua de sua casa, se ele roubar a padaria, você vai preso. Tem cabimento? Isso porque é um roubo que aconteceu. Nesse caso aqui, é você dar a sua opinião sobre a fala do Bolsonaro. Se você recortar e replicar, o Bolsonaro pode ir preso. Era melhor ter deixado a decisão passada. Era melhor ter deixado na dúvida do que soltar essa decisão aqui, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, o que mais falta pro Senado tomar vergonha na cara? Pelo amor de Deus, reaja, Brasil. Reaja, não tem cabimento um negócio desse. E outra, qualquer um que replicar, automaticamente fará parte da milícia digital, pode entrar em inquérito e receber a Polícia Federal na sua casa. Meu irmão, isso não tem nem, acho que nem na China tem um negócio desse. Obviamente, qual é o resultado disso? Bolsonaro não vai dar nenhuma entrevista, nenhum discurso público. Sabe por quê? Isso aqui foi construído para fazer a autocensura. É tipo assim, ó, Bolsonaro, você pode dar entrevista, mas só que se você der, você vai preso. Mas não é porque eu tô censurando a empresa, não. É porque eu sei que se você der uma entrevista, alguém vai replicar o que você falou, e aí eu posso te prender, porque você vai estar burlando a minha cautelar. Pelo amor de Deus, gente. Bom, a gente está com a sentença. Como é que posso chamar isso? Sentença, Bagulho? É uma decisão? É uma decisão. Tá. Foi na feita, íntegra, né? Tem uma decisão que foi proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, referendada, né? Foi confirmada pela primeira turma. O ministro Alexandre de Moraes determinou a explicação pelos advogados. Os advogados entraram a respeito da entrevista, lá da fala do presidente. Os advogados do presidente entraram com embargo de declaração, tá? Que é ali um mecanismo, uma forma processual para o juiz esclarecer, né? Para ele declarar, para ele esclarecer o que ele quer, na verdade. E nós estamos com essa decisão nos embargos de declaração do ministro Alexandre de Moraes. Primeiro fato aqui, Vitória, eu estou analisando, é um embargo de 7 páginas. Ele foi proferido na ação penal 2668, tá? Que é a ação penal que investiga, que processa a tentativa de golpe de Estado e todos aqueles crimes do Bolsonaro. Então o primeiro fato a ser esclarecido é que essa medida
essa cautelar, né, essa medida que o presidente fica proibido de sair ali à noite, de se aproximar de embaixada, enfim, ela foi proferida nos autos, quer dizer, no processo 2668 e não em um processo específico a respeito das sanções americanas, das atitudes, da conduta do Eduardo Bolsonaro. Então, em que pese o Eduardo Bolsonaro estar sendo investigado pelo Supremo, pela Polícia Federal, pelos seus atos nos Estados Unidos, né, de levar a verdade, de alertar as autoridades, é uma investigação à parte. Essa cautelar foi aplicada no presidente na ação penal 2668, proibindo de dar, aliás, não proíbe mais, né, de dar entrevistas, mas enfim, aonde tem a tornozeleira eletrônica. Agora tem um ponto aqui que eu destaco dessa decisão. O ministro Alexandre de Moraes fala o seguinte, abre aspas, em momento algum, Jair Messias Bolsonaro foi proibido de conceder entrevistas ou proferir discursos em eventos públicos ou privados, respeitar os horários estabelecidos nas medidas restritivas. A explicitação da medida cautelar imposta no dia 17/7 pela decisão do dia 21/7 deixou claro que não será admitida a utilização de aí que entra. A utilização de subterfúgios para a manutenção da prática de atividades criminosas com a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos com material pré-fabricado para posterior postagens nas redes sociais de terceiros previamente coordenados. Censura prévia, certo? Ou seja, o que ele quer? Resumindo aqui, ele está dizendo o seguinte, o Bolsonaro pode dar entrevistas? Pode. Mas se o conteúdo dessa entrevista for compartilhado, for publicado em redes sociais, dependendo do que ele falar, o Alexandre de Moraes pode entender como um subterfúgio para materialização de atitudes coordenadas, blá, 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 prende. Então quer dizer, é o seguinte, pode dar entrevista? Depende. Se for para Globo, se for para Folha, para o Estadão, resumindo, na prática, tá? O ministro vai entender que não há um golpe, não há... Então ele está respondendo... Se der uma entrevista aqui, vai preso. Ele está respondendo à imprensa que cobrou ele ontem. Sim. Agora, isso qualquer um, tá? Daqui a pouco os advogados vão começar a se manifestar. Essa subjetividade é o seguinte, não é exato. Quando você trata de cerceamento de liberdade, quando você trata da liberdade de uma pessoa e da possibilidade de prisão, tá? Tem que ser o mais objetivo possível, porque o cidadão ele tem que ter de forma clara. Isso eu posso fazer, por exemplo, você pode sair da sua casa com a tornozeleira eletrônica a partir das 7 horas da noite? Não. Há subjetividade nisso? Não. 7 horas eu tenho que estar dentro da minha casa. Ponto. Não pode se aproximar a 100 metros de qualquer embaixada? É objetivo. Tá? Pega as embaixadas que tem lá, ele deve ter um mapa em cima disso, porque tem um monte de edifício. Não pode se aproximar a 100 metros. Ponto. Agora, quando o Alexandre de Moraes coloca dessa forma no despacho dele, ele abre uma subjetividade imensa, que ele decide o que ele quer. Vai lá, João. Pois não, João. O que foi, Edson? Eu não. Não, o Edson está chamando você. Felipe Martins? Não? Ah, ok. Pois não, pegou. Fica... Ó, a explicitação deixou claro que não será admitida a utilização de subterfúgios para a manutenção da prática de atividades criminosas com a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos como material pré-fabricado para posterior postagem em redes sociais de terceiros previamente coordenados. Quer dizer, como é que você explica se se é previamente coordenado ou não? Edivaldo Leôncio no Superchat. Tá claro. O mito, presidente Bolsonaro, só pode dar entrevista pro espelho da casa dele e ninguém, nenhum veículo pode falar desse assunto. Ou seja, a corda está na mão de Alexandre de Moraes e se o presidente Bolsonaro se mexer, o Alexandre de Moraes pode enquadrá-lo. É a confusão geral. Fica a critério do Alexandre de Moraes prender a hora que ele quiser, tá? Essa é a realidade. Outra parte aqui da decisão, obviamente, aí o Alexandre de Moraes coloca em caixa alto, né? Não seria lógico e razoável permitir a utilização, olha o que ele coloca aqui, do mesmo modus operandi criminoso. Quer dizer, já é antecipação, ele já está fazendo julgamento prévio. Ele está colocando que o presidente Bolsonaro pratica um crime. Quem é criminoso cometeu crime. Com diversas postagens nas redes sociais de terceiros, em especial por milícias digitais. Então ele qualifica todos nós que compartilhamos qualquer matéria do presidente Bolsonaro como milícias digitais. Ou seja, ele transforma aí 50 milhões de pessoas em milicianos digitais. Mas nós somos 213 milhões de pequenos tiranos. E apoiadores políticos previamente coordenados para a divulgação das condutas ilícitas. Aí o cidadão vai falar assim, mas pera um pouquinho, então não tem problema, porque previamente coordenados pela decisão, então eu só não posso publicar se eu entrar em acordo lá em contato com o presidente e acertar uma publicação, né? Previamente coordenados, ok? Então se eu fizer uma publicação espontaneamente, sem coordenação, sem acertar com o presidente, então não é previamente coordenado. Certo? Errado. Tá? Porque no 8 de janeiro também as pessoas não tinham nenhum vínculo que ligasse uma pessoa a outra, não acertaram com o presidente, não teve vontade de golpe, não teve coordenação, não teve nada e estão presos. Ou seja, tá? Sendo honesta, da forma mais honesta com a população. Fica nas mãos do Alexandre de Moraes prender a hora que ele quiser ou não. Se ele falar assim, olha, eu entendo que essa entrevista acaba sendo um modus operandi criminoso, que acabou viralizando na internet, ele vai lá e prende. A subjetividade está nas mãos do Alexandre de Moraes. Se eu fosse advogado do presidente, o senhor está calado, o senhor está censurado, e aí fica na mão do Alexandre de Moraes. Eu orientaria a não falar mais nada. Para ninguém. Para ninguém.
Porque se falar, o Alexandre de Moraes vai decidir. Bom, isso aqui eu prendo ou eu não prendo. Isso aqui, o que ele vai fazer? Ele deixa em aberto para ver um momento. Bom, o momento dá para prender Bolsonaro? Por exemplo, o momento do brasileiro que começa a ganhar as ruas. Isso está incomodando. Sim. Isso está incomodando. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas, e que tudo está na palma de suas mãos, e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria, e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.